Olá, olá, olá! Mais uma vez estamos no ar com o G Ponto Geração Final. Mais uma vez, mais uma entrevista onde teremos esclarecimentos, teremos também direcionamentos, teremos orientação. E hoje conosco, para ser entrevistado pelo G Ponto, ele está aqui, nascido no dia 4/12/58. A sua esposa é a Janete Ferreira. Ele é pai da Daiane, do Danilo, do Diego, do João, da Júlia e do Francisco. Ele também é avô de 5 netos. E ele é também diretor da Casa de Recuperação de Dependentes Químicos, chamada de Casa do Caminho. Ele é o senhor Benedito Aparecido Martins Silva, mais conhecido como Senhor Dito. Boa noite, seu Dito. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, André? É um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso estúdio, tá? Onde o senhor nos atendeu muito bem, o senhor recebeu o nosso convite, né? E nos deixou muito contente, muito feliz pelo senhor ter aceitado então aí o nosso convite, tá? Para poder ajudar a todos aqueles que ouvirem, né, essa entrevista, a todos aqueles que precisam de uma orientação e precisam de direcionamentos nesse sentido que nós vamos mencionar hoje, que nós vamos conversar, que nós vamos abordar nessa entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Seu Dito, começando então, eu acredito que seria a pergunta inicial, né? O senhor, como diretor de uma casa de recuperação, o senhor cuida de pessoas que são dependentes químicas. E quando fala de dependente químico, a gente fala de álcool e drogas. É Isso, isso? isso. O senhor pode nos falar hoje a respeito de como funciona uma recuperação de quem é dependente químico? A recuperação, ela é assim, acaba sendo difícil, porque depende muito da força de vontade da pessoa, né. E muitas vezes a gente não vê isso no pessoal. Quando tem a força de vontade, acaba tendo, assim, um resultado bom. Nem todo mundo se recupera quando tem uma boa vontade. Mas a recuperação acaba sendo uma porcentagem grande quando tem a força de vontade. Aí muitas pessoas que vêm até a casa de recuperação para ser acolhida, elas acabam não tendo, assim, aquela força de vontade. Não fica o tratamento todo, porque o tratamento é 6 meses. Não fica o tratamento todo, e aí acaba tendo uma certa dificuldade, né, na recuperação, porque a pessoa não completa o tratamento. E é assim, a recuperação é difícil, mas ela existe. Isso é importante, né. Ela existe. Sim, Então a gente tem visto muitas pessoas se recuperarem aqui, né, com a gente. Em outras casas também, né, a gente vê, né, a gente conhece pessoas que se recuperaram em outras, então acontece. Isso é bom para a gente não perder o ânimo, né. A gente que está no trabalho, não ter o desânimo, né, saber que não está dando certo, saber que não está sendo útil, sabendo que, não está tendo êxito, né. Então é muito difícil a gente caminhar sabendo que não está dando fruto, mas a gente vê algumas pessoas se recuperando, isso é importante. isso é muito bom. Então, na maioria das vezes, então, o dependente químico, no caso, ele não consegue ficar até o final de todo o tratamento. Nesse caso, há um apoio dos familiares? Os familiares, eles voltam a internar novamente?
ou a casa vai atrás desse dependente? Como funciona esse processo? Muitos são em situação de rua, né. Não tem, assim, aquele não tem o apoio familiar, mas muitos têm. E aqueles que não têm o apoio familiar, eles acabam, assim, tendo que ter uma ajuda maior, né, de psicólogo, que a gente tenha a psicóloga na casa que faz o trabalho, porque a pessoa se sente, assim, um pouco abandonada, né. É muito importante ter esse trabalho profissional agindo, sobre a pessoa. Agora a família, ela sendo bem, assim, orientada, ela ajuda muito. Quando não é orientada, ela acaba atrapalhando, porque ela traz problemas de fora da pessoa, da vida da pessoa que está lá acolhida, para a pessoa. Então a pessoa acaba desviando, assim, a atenção, né, aquele foco no tratamento, com problemas aqui de fora. E aí tem que ser orientada a família, mas quando a família é orientada, ela acaba ajudando, é uma ajuda grande. A família, então, de uma certa forma, ajuda, É uma peça importante. sim, mas se não tiver orientado também, eles Isso, podem atrapalhar pode atrapalhar. na recuperação do Porque dependente. não vai atrapalhar a gente, assim, é um atrapalhar, sem intenção, né, mas Entendi. acaba atrapalhando. Ele Acaba acaba é, obstruindo o processo. isso, porque traz problemas, né, aqui de fora, e às vezes a pessoa está lá, e está focada no tratamento. Isso é importante, esse foco, ela focar no tratamento. É um tratamento, a dependência química, ela é muito forte, né, no ser humano. Você pode ver que a pessoa, ele abandona filhos, né, abandona a família, abandona empregos bons, né, pessoa que ganha bem, ele acaba abandonando. E aí o que que acontece? Isso mostra, que ele é um problema difícil, porque a pessoa, para a pessoa abandonar um trabalho, uma família, tem que ser uma coisa muito forte, muito grave. E aí a dependência química, ela tem que ser, focada, né, ela tem que ser trabalhada ali na casa de recuperação de uma maneira, muito intensa, né, com regulamento, com regras, e aí, acaba, assim, tendo sucesso se tudo correr bem entre a família, entre a casa, entre a pessoa tem que estar focada. Focou, a chance é grande. Olha isso. E isso a gente está falando dentro do período de 6 meses, é isso, 6 né? meses. Tá, esse período ele é determinado pela casa, senhor dito, ou é o tempo estipulado para uma boa recuperação? Não existe um tempo, assim, uma regra geral. É um tempo que a gente acha que encaixa bem, mas há pessoas que pode até se recuperar com um tempo menor, e há pessoas que não se recupera com 6 meses, tem que ter um tempo maior. Então o que que a gente faz? A gente vai acompanhando a pessoa, né, o acolhido, e percebe que ele tem uma certa dificuldade, ele tem uma certa, assim, fraqueza, ele não tá bem, ele não está confiante, então a gente procura, quando ele completa 6 meses, a gente avalia ele, se ele está bem ou não. Se ele mostrar insegurança, a gente pode até, prorrogar o prazo. Então a gente tem feito isso muitas vezes. E tem alguns que responde melhor, que já começa a clarear a mente, já começa a falar o a su a o falar dele, já começa a crescer, né, de uma maneira, falar de coisas boas, falar de família, falar de trabalho, começa, esquecer, né, a vida do vício. A gente percebe que tem pessoas que respondem melhor ao tratamento. Isso é importante, né, a pessoa começar a mudar, porque não é só parar de usar droga, o tratamento. Tratamento,
Porque parar de usar droga, a pessoa quando machuca e fica no hospital, fica 4 meses lá, ele não usa droga. Ele sai, ele vai usar. Se fosse só parar de usar droga, mas a pessoa precisa ter um trabalho de conscientização, um trabalho de amor, né, de colocando para ele as regras. O dependente químico é assim, ele o problema maior dele não é a droga e o álcool, é os defeitos de caráter que leva ele a usar a droga e o álcool. Então ele tem que trabalhar esses defeitos de caráter, que é onde que a gente trabalha. É isso que leva, às vezes a desonestidade, às vezes a violência, às vezes a falta de responsabilidade, às vezes e tem muitos defeitos que leva a pessoa a isso. Então, a gente tem que trabalhar esses defeitos de caráter para a pessoa começar, ter uma fortaleza, né. Ele começa a ser assim, ele chega lá muito fraco perante a droga. E com o tempo ele começa a ser forte. Ele começa a se mostrar uma fortaleza que ele começa porque ele vai ter não tem como fugir da droga. Tem, a droga está em todo lugar hoje. A droga está até nas escolas, olha só que coisa É triste. verdade. E hoje, então a gente ensina a pessoa a ser forte para ele confrontar a droga. Ele fala não para a droga, porque a droga não tem lugar para ele ir que ele vai se esconder da droga. E esse não é o caminho, se esconder. O caminho é ele um dia, ele perceber que aquele caminho não é um caminho legal para ele, para a vida dele. E para isso, não adianta você ficar com ele lá, sem trabalhar a parte a parte espiritual, porque a parte moral, a parte de consciência, de conhecimento, porque a gente tem muitas reuniões de explicando o que que é dependência química, o mal que ela faz. Isso é importante para a pessoa começar ele começar, assim, ter um entendimento, ter uma clareza do que é o vício, né. E aí é mais fácil ele falar não para a droga, quando ele começa a ter, assim, ter um conhecimento da onde que ele entrou e da onde que ele tem que sair. Isso é uma coisa importante. O senhor mencionou algo que chamou muita atenção, que é relacionado ao caráter, o defeito de caráter. Isso. Eu acredito que chega um ponto onde a dependência química, ela tá tão gritante, ao ponto da pessoa não perceber mais os princípios básicos, né, que é a família, que é a moral, que é o trabalhar, que é o correr atrás de objetivos. Eu acredito que ela perde todo o sentido dessas coisas que são essenciais. Então, nesse caso, a casa de recuperação, Casa do Caminho, eles têm essa preocupação, não somente com o tratamento da parte química, mas sim também da recuperação moral do indivíduo. É Isso. isso É o mais importante. que é o mais importante. Porque assim, ó, às vezes você tira a droga da pessoa, mas ainda permanece uma droga de pessoa. Isso é assim, é importante você trabalhar os defeitos da pessoa, se conscientizar dos defeitos que ela tem. Então a gente procura fazer a pessoa é muito difícil você olhar os teus defeitos. A gente tem o hábito de olhar mais os defeitos do outro. A gente vê os defeitos do outro, mas os defeitos da gente é muito difícil. Então é importante a gente trabalhar isso na pessoa. E a gente tem as reuniões, né, tem a reunião de dependência química, reunião de comportamento, que é muito importante, como se comportar, como sentar, como se comportar em casa, como se comportar no trabalho. Então a gente trabalha, a pessoa, o acolhido, na parte de ele saber se comportar na rua, né, eh principalmente na família, né, perante os filhos. Isso é importante, a gente colocar
aquele comportamento, as atitudes dele, e trabalhando isso, mostrando para ele o que é bom, o que não é. E aí, a pessoa ele vai registrando isso com o tempo. Tem a reunião da espiritualidade, que é muito importante, porque a pessoa que não tem espiritualidade, quanto mais inteligente ele for, sem espiritualidade, acaba tornando um risco, porque ele pode direcionar essa inteligência para o lado errado. A espiritualidade, ela faz a gente pensar mais no próximo, né? Ela mostra esse lado humano. Se a gente pegar esses, vamos pegar esses governadores que estão guerreando hoje, você vê, se ele tivesse uma, uma espiritualidade, tivesse seguindo uma religião, se tivesse um respeito, né, por Deus, né, por Jesus, se eles tivessem esse caminho, dificilmente eles estariam na guerra. É muito importante a espiritualidade para o dependente químico. Para ele, o dependente químico, a maioria é muito inteligente. Eles, eles acabam indo para a droga, para o caminho errado, por curiosidade, por amizade, porque ele é sempre numa idade frágil que eles vão para a droga, uma idade que eles são muito, muito novo ainda. É 17, 18 anos. Então, a gente que já passou por 17, 18 anos, a gente sabe que essa idade aí a gente não tem juízo nenhum. Então, é importante, assim, a gente está tendo esse trabalho da espiritualidade. Tem as igrejas que vão na Casa do Caminho. Tem a congregação cristã, Assembleia de Deus, tem a católica, a Igreja Católica, tem o pessoal do Centro Espírita, kardecista, que vai lá também, faz um trabalho muito bonito, o pessoal gosta muito. Todo o pessoal que vai lá a gente não prega religião, né? A gente prega uma religião universal. Falar de Deus, falar de coisas boas, falar de coisas que somam na vida da pessoa. E isso daí acaba assim, dando para a pessoa um conteúdo dentro dela. E, às vezes a pessoa só conhece a droga, ele viveu, ele era criança, ele não teve experiência nenhuma de trabalho, de regra, nada. Ele entrou na droga. Pode entrar na droga com 12 anos, com 13 anos, 14 anos. Uma criança. Aí o que acontece? A pessoa não tem noção nenhuma de vida. Não aprendeu nem disciplina. Porque se consegue trabalhar numa firma, numa empresa, ele aprende regras. Sim. Mas, às vezes, nem conhece nem isso. Então, chega lá, a gente tem que trabalhar isso na pessoa. Espiritualidade, a parte assim de conhecimento, esclarece a pessoa. Isso é importante. Isso é fundamental para a recuperação. Qual é a faixa etária de idade de internos hoje, atualmente, na Casa do Caminho? A gente não consegue, tá fazendo tratamento com menor de idade. Sim. Porque entra lá no ECA, né? No estatuto. O estatuto do jovem lá, né? Que a criança, né? Da criança e do adolescente. E aí a gente tem que ter um preparo maior, tem que dar a escola. Então a gente foca mais no de 18 anos assim. Uhum. Mas tem toda a idade. Tem de 18 anos a 70 anos. Uhum. Então, se você for lá, você vai ver pessoas novas e pessoas de mais idade. Então, a droga atinge todo esse pessoal. Não tem, assim, uma idade menor. Porque a droga, ela já faz um tempo que ela está na sociedade. Então, muitas pessoas de idade hoje, idosas, são pessoas que são dependentes químicos que começaram pequeno. Então, eu acho assim, que a droga, ela vai ser o mal do século XXI. Porque do século XX ela pegou só finalzinho agora. Mas ela sempre existiu, mas ela conseguiu disseminar no planeta todo agora.
Ela agora, o século XXI, ela vai ser o século que ela vai, assim, mostrar a cara dela de uma maneira forte. Porque já virou, né? Todo lugar, todo país tem. Você pode ver, que a gente acha que só tem a Cracolândia em São Paulo. Uhum. Mas tem em Hollywood, tem em Nova York, tem em É Paris. verdade. Em todo lugar tem. Que é uma cidade grande. Então, já tem passado na televisão várias Cracolândia. São centros de reunião de pessoas com dependência química que se reúnem e ali eles ficam usando. Então, hoje, no planeta todo, ela disseminou, né? E aí, o que acontece? Ela vai... Esse século, a gente tem que achar um meio, né, de, de confrontar ela e ver se consegue dar um fim nela. Esse vai ser o desafio maior do século XXI. Nós estamos no comecinho, né? Bem no começo. Nós temos, então, de um lado, uma família que tem dos seus membros ali, que é dependente químico. Aí nós temos, do outro lado, a sociedade, no geral. E no meio, nós temos uma casa de recuperação para dependentes químicos. A gente consegue enxergar aqui um tripé essencial para a recuperação de quem é viciado. Da maneira que o senhor diz, seria então necessário uma outra instituição? Seria necessário mais ajuda, mais iniciativas? Seria, seria mais ou menos isso? Porque até onde deu para entender, só a família não consegue, não dá conta. A sociedade, no geral, ou os amigos desse dependente químico, eles não vão conseguir ajudar também. E ele vai ficar no meio dessa situação. É onde entra a casa de recuperação. Mas a casa de recuperação não consegue, né, fazer tudo, alcançar todos os recursos necessários para a recuperação de um dependente químico, ao ponto dele ter uma ressocialização íntegra, vamos dizer assim, né? Seria então necessário mais órgãos, mais iniciativas? Seria, ó. Penso eu já tenho 25 anos nesse trabalho. O que é muito importante para a pessoa que se recupera? Porque a gente vê isso, no passado tempo, a gente percebe essa necessidade. Hoje a gente tem a Orca, que é uma empresa aqui da cidade, é uma empresa muito bem estruturada, e tem a Caldemil, que é outra empresa. São duas empresas que são parceiras da Casa do Caminho. Olha isso. A gente está com um acolhido lá, que ele está saindo, acabou o tratamento. Ele ficou 6 meses e 4 meses de prorrogação, mais ou menos. Uhum. Portanto, 10 meses. 10 meses. Ele conseguiu agora um emprego na Orca. Tanto a Orca quanto a Caldemil deram essa proposta de emprego para ele. Ele optou pela Orca. Mas tem alguns que faz opção pela Caldemil. Uhum. Então, ali ele vai ser registrado. Então, isso daí é importante. Muito importante, muito bom. Porque muitas vezes, igual esse acolhido, ele tem uma irmã na cidade, mas a irmã já tem a família dela. A irmã dificilmente vai aceitar um dependente químico. Eles têm medo hoje do dependente químico. O dependente químico, ele usa droga, quando ele está muito desandado, como se diz, ele vende as coisas de casa. Fica Vende agressivo. televisão, fica agressivo. É um mau exemplo para o pessoal, para as crianças de casa. Então, assim, é muito difícil a pessoa sair da casa de recuperação e ele ir para a rua. Então, muitas vezes, não tem uma porta aberta para ele adentrar e ter um conforto, ter um amparo. Muitas vezes ele vai para a rua. Então, ter esse cuidado. Mas o que a gente faz lá? Igual esse acolhido, ele já vai para a Orca, e a Orca tem um alojamento. E fica vários funcionários da empresa.
Só que a gente não a gente ele teve essa opção, mas a casa de recuperação, o que que ela faz? A Casa do Caminho propôs para ele não ir para o alojamento, para ficar um tempo morando na Casa do Caminho, ir trabalhar e voltar, para que ele não tenha um desafio muito grande pela frente de dormir com pessoas que carregam o vício ativo. Então lá ele vai achar lá no alojamento, ele vai achar às vezes pessoa que bebe, pessoas que talvez usa droga. Então ele vai ter uma dificuldade maior. Então o que que a gente propôs? A gente propõe para a pessoa, para o acolhido, para ele ficar um tempo maior na casa. Então ele vai trabalhar e ele vai ter ainda uma certa proteção da Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, ela ela não desperta aquele monstro que está dentro da pessoa, que é o vício, que está adormecido. Então o vício, ele é despertado quando ele tem oferta. Ele vai numa festa, ele vai no churrasco, onde tem pessoas alcoolizadas. Então, onde o local, às vezes, é propício para despertar aquele gigante perigoso que está dentro dele adormecido. E aí, despertou, aí a pessoa já não é mais ninguém. Aí já põe a pessoa no chão. Aí a pessoa já é muito difícil a pessoa controlar. Antes que isso daí aconteça, então a gente deixa a pessoa se fortalecer na empresa, a pessoa fica, o acolhido fica um tempo mais sendo protegido na Casa do Caminho, e depois, com o tempo, ele vai voltando à sociedade de uma maneira mais protegida, Segura, né? mais segura. E aí, isso daí é um trabalho que a gente percebe que é muito importante. Isso é para o pessoal que não tem família, que não tem uma casa para voltar. Mas o pessoal que tem uma casa para voltar, a família, ela tem que ter um certo preparo. Evitar de. Às vezes a pessoa sai do tratamento, ele vai para casa, a família tem cerveja dentro da geladeira. A família vai fazer um churrasquinho, tem bebida. Às vezes, então isso daí acaba assim, não tendo apoio da família. Tudo isso daí, é por isso que a família tem que ser orientada. Isso daí é muito importante. Se a pessoa sai de lá e chega no churrasco e já tem um. Hoje o churrasco é comum, né, no brasileiro, né? Então hoje é, é, a gente ensina o pessoal lá que o churrasco ele não tem que ser, ele não tem que ter a bebida. Ela não é assim, ela não precisa ser envolvida no churrasco. Pelo menos não Ele, necessariamente, né? ele vai aprendendo que ele pode participar de churrasco sem fazer parte da bebida, sem fazer uso. Igual eu passei no almoço agora que em casa meu irmão, eu não bebo, né, meu irmão ele me ofereceu, eu falei que não. Eu falei: "Não, eu gosto de comer e aproveitar, né, o almoço, aproveitar a festa", porque você bebe, acaba não aproveitando a festa. Você bebe demais de uma maneira abusiva, então, eh, no meu caso, né, eu procuro evitar de beber, eu não bebo. E é importante a pessoa também, tá tendo esse apoio da família, de estar evitando que a família, eh eh, ela venha fazer uso dentro de casa quando o dependente químico chega do tratamento, ele vai ficar ali naqueles dias ali, é essencial para ele, né, o apoio. É importante. É feita uma triagem antes? Por exemplo, aparece uma família com a intenção de internar o membro que, no caso, está acometido de algum tipo de vício. É feita uma triagem para saber qual é a condição que ele está, qual é o nível de dependência química que ele está, alguma coisa assim? É feito isso ou não? Não, às vezes a pessoa chega muito mal. Tem pessoas que chega
ele chega melhor, ele chega mais assim, com menos a gente percebe que é uma pessoa mais nova no vício, né, mas tem pessoas que já têm mais tempo. Quanto mais tempo você fica no vício, mais difícil é para sair. E porque aí já agrava, né, agrava problemas, traz sequela mental, traz física, porque a pessoa já não consegue mais recuperar. Tem pessoas que bebeu, eh, 30, 40 anos, ele tem um tremor nas mãos, ele tem uma fraqueza nas pernas, que a bebida ela vai trazendo aquilo lá. Pessoa que ficou muito tempo no crack, ele cria, assim, uma certa dificuldade, ele se um uso muito abusivo, muito forte, ele fica na rua, ele cria uma certa fraqueza mental. Isso daí a gente percebe, assim, que a pessoa tem que tomar remédio, a gente encaminha para o psiquiatra, às vezes, encaminha para o neurologista. Tem um rapaz lá que está passando pelo neurologista agora, que tá vendo. Tem pessoas que já não conseguem mais nem ter uma vida normal. E já tem muitos saem de lá, às vezes, eh eh eh, a gente sabe que a pessoa tem que aposentar, né, pelo LOAS, que são pessoas que estão na rua, não tem mais como trabalhar, a saúde não deixa, a parte mental não deixa, a parte física não consegue mais trabalhar. Então a gente orienta a pessoa tá hoje, a so a parte, assim, do governo, ele dá essa o LOAS é para essa hora que ele funciona. Existe então uma aposentadoria específica para essa situação? Específica isso, é, para o deficiente físico, mental, a pessoa que não consegue mais trabalhar, a pessoa que não consegue mais se manter. Ele não tem como, então o governo dá essa ajuda, né. E essa É ajuda vai direto para não é ele ou não para é alguém que representa ele? não é uma aposentadoria, é uma é um benefício, é e aí acaba sendo, assim, uma ajuda muito importante. Fica com a pessoa, porque a pessoa às vezes não tem ninguém mais. Ah, Aí ele vai conseguir pagar um quarto para ele, um cômodo, um aluguel, ele vai ter uma vida digna, né. Acontece, assim, muitos acolhidos ter que ter esse caminho, de sair já com alguma coisa, algum planejamento, né. a casa do caminho auxilia nesse sentido também? É, a gente, assim, orienta a pessoa, né. Sim, sim. A gente orienta, tem a o advogado que a gente tem a parceria, né, que a gente indica, recomenda para pessoa ter essa, né, essa ajuda, né. É outro amparo para a pessoa, porque vamos imaginar a pessoa que está na rua, pessoa que já está de idade, já está com 60 anos, 50 e tantos anos, quase 60 anos, ele está fraco, Já não tem muita men perspectiva, né. mentalmente fraco, fisicamente, está fraco, ele doente, porque se desgastou muito, a gente a gente tem que dar uma ajuda. Então, se ele sai da casa do tratamento, da casa do caminho e vai para a rua, a gente vai jogar ele para um caminho de óbito. Ele vai ter uma vida condenada. Então que a gente faz? A gente orienta a pessoa, né, que a pessoa tem que ter tem casos lá, igual a gente está com 2 casos, tem uma pessoa que anda com dificuldade, tem uma pessoa que está um acolhido que está com um tremor nas mãos, né, que já demonstra um problema de Parkinson, né. Tem outro que tem ele já anda com as pernas arrastando, já não consegue caminhar. Tem outro que está de muleta. Então, assim, esse pessoal precisa ter esse amparo. Isso é importante, a instituição tá encaminhando ele também para essa ajuda, né. Faz bem para a autoestima deles, né. É, e é o caminho, né, uma dignidade para a pessoa. Lá, a gente tem que ajudar. Lá não é só ajudar
tirar a pessoa da droga, é dar um bom caminho para a pessoa. A gente podendo fazer isso, a gente faz. Isso é importante. Bom, eu tive lá na casa, a última vez que eu tive lá, o senhor me mostrou, né, todo o espaço lá. O senhor mostrou, as atividades que tem lá dentro. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a a intenção da casa em fazer com que essas pessoas se sintam pessoas dignas. Eu eu fiquei, assim, bastante, feliz em ver que tem cama, roupa de cama limpa, eles têm um banho digno, eles têm um banheiro digno, é tudo muito limpo, tudo muito bem cuidado, tudo dentro do seu horário, tudo muito regrado, sabe. Eu fiquei muito feliz em ver que aquela casa não é essa imagem que a gente tem de uma casa de recuperação que, joga lá dentro e se ele quiser se recuperar tudo bem, se não quiser ele que se vire, né. Não, a gente vê que existe um cuidado Não é um bastante depósito de delicado. gente apenas, né, assim como que muita Exatamente, gente acha, né, que exatamente. Mas, assim, essa impressão é minha, mas eu imagino que muitos podem estar pensando dessa forma isso, também, que é um depósito de de gente. gente, né. Mas eu tive lá e, assim, eu quero aproveitar aqui e parabenizar o senhor por esse trabalho desde 2000, é isso? 2000, Desde 2000, portanto, quase 25 quase anos vinte e aí. cinco anos. Quero parabenizar o senhor por esse trabalho, que é um trabalho lindo. Os que não conheceram, tá aí o convite, vão lá, Isso. conheçam, né. Eu tive conversando com o senhor Dito aqui em off, e falei para ele que eu fiquei muito feliz da forma que eu fui atendido lá, né, a atenção que é dado lá, tanto pelo senhor que é diretor da casa, quanto também pelos internos, né, eles cumprimentam, eles agem com educação, sabe. Eu fiquei muito feliz, em saber que não foi só aquele dia que eu fui tratado daquele jeito, daquela forma, né. O senhor me disse aqui em off que todos que vão lá são tratados da mesma forma, né, com a mesma receptividade, né, da mesma forma de ser recebidos, eh, com aquela atenção, com todo aquele cuidado, né. Então, assim, eu fiquei muito feliz em saber que não foi um dia isolado, não foi um atendimento exclusivo ali, onde estava sendo tudo combinado, né, eu fiquei muito feliz com isso. Como de fato eu pude comprovar isso, né, por pessoas que já foram lá, e eles falam da mesma forma, que a Casa do Caminho é uma casa de recuperação de dependentes químicos, mas principalmente uma casa de recuperação de caráter, né. Então eu quero novamente aqui parabenizar o senhor pelo trabalho, parabenizar pelo trabalho, que está sendo um trabalho lindo, e parabenizar também a iniciativa das empresas, né, por que não, Ajuda muito. e ajuda muito. A gente falou aqui de família, né, amigos e a Casa do Caminho e de repente o senhor disse que tem essa ajuda aí e que essa ajuda está fazendo acontecer, É. né. Não somente em palavras, né, um abraço amigo, mas com fato Você e falou verdade. certo, né, você falou que tem a família, sociedade e a casa de recuperação. Quanto mais ajuda tiver, mais vai tendo sucesso. Então tem as empresas têm um trabalho fundamental, porque a empresa ela consegue dar esse o trabalho para a pessoa. O trabalho é uma dignidade, Com certeza. e isso é importante. O trabalho dignifica o homem, já Isso, existe essa frase, né, isso. então quero novamente aqui parabenizar a empresa Orca, é isso, né? A Que é uma horta, empresa de uma índole tremenda aqui, isso. é muito conhecida, uma empresa muito forte, muito grande, né, e também a empresa Aldemir. Caldemil, né. Quero parabenizá-los aí pela iniciativa e convidar também mais empresas, né, mais iniciativas É, privadas, né, o comércio também pode estar ajudando, né, a na
a casa ter cada vez mais recurso para verdade. ajudar essas pessoas. Seu dito, hoje nós temos, alguns índices, né, de até mesmo suicídio, né. O senhor já chegou a vivenciar alguma coisa assim? Já chegou a presenciar ou quase presenciar alguma coisa nesse sentido? O suicídio que vem através da dependência química aí, Associada à droga, você associada fala, a né? isso, associada a drogas. Ó, tem acontecido, assim, que a gente ouve falar, mas é raro, é raro. Mas acontece. A gente tem, às vezes, algumas pessoas que trazem alguns transtornos, né, de algumas outras doenças, não é só a droga. Às vezes já tem uma depressão, a pessoa quando usa droga tem uma depressão já, e usa droga, depressão ela amplifica, né, ela amplia ela cresce muito, então quando a pessoa porque a droga assim, ela ela dá um ela a pessoa usa, dá aquele, aquela coisa, de euforia na pessoa 10, 15 minutos no máximo, depois passa. Aí depois entra numa depressão de horas e horas, né, 10 horas de depressão. É como a bebida, a pessoa que bebe depois tem a ressaca. A ressaca é horrível, a pessoa fica acabada, né, fica um trapo. Quando a pessoa tem depressão, às vezes a pessoa usa e depois tem o pós-uso, a depressão aumenta muito. Então aí a pessoa não suporta, aí é um risco, Potencializa, potencializa. Perigo, acontece o suicídio aí. entendi. Eu tive também pesquisando a respeito dos efeitos que a droga causa na mente, né. Eles falam que o efeito da droga atua ali nas áreas de recompensa e prazer, né. E eles falam muito que a droga, quando ela ativa esses 2 elementos, né, todas as demais funções do cérebro é comprometido, né. Como, por exemplo, é como se essas 2 áreas, né, de recompensa e prazer, prevalecesse. E aí a pessoa começa a trabalhar somente aquela área, e todas as Exato. demais ficam para trás, né. Eu imagino o quanto deve ser, eh eh, bastante prejudicial para a vida de uma pessoa, principalmente que tem uma família, né, quando ela passa, de ter a preocupação devida com a família e começa agora, então, correr atrás de prazer, e prazer muito rápido. E aí, de repente, passa aquele efeito, ele vai de novo satisfazer aquele prazer novamente, comprometendo ali o ordenado, né, comprometendo a estrutura básica de uma família. Eu vejo que a casa hoje, a Casa do Caminho, ela tem esse trabalho, como o senhor já disse anteriormente, que é de trabalhar com o caráter da pessoa Isso. novamente, né. Mas quando diz respeito a satisfazer prazeres com a droga, o que a Casa do Caminho, no caso a casa de recuperação, eh, oferece para eles, para satisfazer essas áreas? Uma pergunta importante. É assim, o dependente químico, ele acaba assim buscando, ele acaba assim tendo bitolando, né, focando só na droga. Ele inverte totalmente os valores. Ele ele acaba, eh, tendo alegria só no uso, tendo o prazer só no uso. Quando ele adentra
um tratamento, ele começa um tratamento, a gente começa, assim, porque lá, você viu lá, a gente tem área de lazer, então ele começa, ele participar, lá tem o pingue-pongue, tem o bilhar, tem o pebolim, tem o dominó, tem a academia. Então a gente tem a televisão, a gente começa a mostrar para eles que tem outras alegrias, tem outras maneiras de buscar um prazer. Então faz um churrasco sem bebida. Então lá eles aprendem que o churrasco é você saborear, é você ter uma comunhão ali, você está numa confraternização. Então você passa um momento gostoso, a gente faz sempre um torneio na época do churrasquinho, e o churrasquinho a gente pede ajuda para toda a família, então a família participa, né, ela dá 10, dá 20, tem aquela que dá 50, outra dá 100, e a gente compra, né, a carne, compra o guaraná, e a gente passa uma hora gostosa. Eles vão aprendendo a ter alegria que, com o passar do tempo, eles vão assim, despertando essa alegria em outras coisas. Por quê? Porque quando ele está aqui fora, ele não consegue fazer isso, porque o vício não dá trégua para ele. Ele está sob efeito do vício constantemente. Mesmo que a pessoa fique um dia ou 2 dias sem usar, isso não acontece. Quando a pessoa bebe, já despertou uma compulsão para beber ou para usar droga, ele não fica um dia, 2 dias sem usar. Ele não fica, às vezes, nem um dia, ele vai ter que usar todo dia. Ele procura. Então, a gente vê os dependentes químicos, eles não ficam assim, eles não têm eles não conseguem ficar um dia sem usar. Então eles estão à procura do vício a todo momento. E aí, quando ele participa de um tratamento, ele começa ele começa, assim, a clarear a mente aos poucos. Isso ele não conseguia quando ele estava no vício. O vício não deixava ele ter essa clareza mental. Aí, é como se fosse uma escravidão. Ele fica preso em uma situação que ele não consegue se libertar. Ele não tem força para sair, ele não consegue achar saída na mente para sair. Por quê? Porque a droga faz ele tá assim, ele tá com a mente confusa, faz ele ficar com a mente dessa maneira. Quando ele adentra o tratamento, ele começa clareamente, ele começa a perceber a natureza, ele começa a perceber os pássaros, às vezes você vê um comentário deles comentando o dia, então você percebe, assim, uma certa começa a perguntar da família, começa a perguntar dos filhos, começa a se importar com algumas coisas que é importante ele se preocupar, com o emprego, com voltar a retomar a vida. E aí, a gente tem lá também esse lazer, lá tem o campo de futebol, né, que o pessoal vai lá jogar de sábado. Isso tudo faz a pessoa começar, voltar à normalidade. Ele começar a ter prazeres de uma maneira saudável. Isso começa a agir no cérebro, ele começa a clarear a mente. Eu falo assim, eu uso essa expressão. Começou a clarear a mente, fica tudo mais fácil. E aí, porque lá na casa é assim, lá a gente usa uma metodologia, toda casa tem a sua metodologia. A nossa lá é trabalho, é um tripé, como você falou agora há pouco. É trabalho, disciplina e oração. Então a gente trabalha a disciplina, porque o dependente químico, o vício faz ele não ter disciplina. Ele não liga para a família, não liga para o trabalho, não liga para tomar banho, não liga para nada, ele só busca a droga. É 24 horas pensando na droga. Então a disciplina para ele desaparece. Então ali ele vai ter horário para tomar banho, horário para dormir, horário para ter a refeição, vai ter horário para ter o culto, vai ter horário para se retirar para a noite, vai ter horário para o lazer.
Então, ali é cheio de regras. Ele vai ter regras para como se comportar no trabalho, na laborterapia, no refeitório, como ele se comporta no alojamento, como ele se comporta no dia de visita. Então tem tudo regras no painel, né, para ele não pode sair da regra. Isso daí é para ensinar ele. É uma reeducação. A pessoa chega lá sem essa educação. Então a gente reeduca a pessoa. O trabalho, esse é disciplina. O trabalho, ninguém consegue ficar lá no tratamento sem uma laborterapia. Se a pessoa fica lá parada, não consegue, a pessoa não suporta. Então a pessoa tem que ter alguma coisa que ocupa a mente dela. E tem aquele ditado, né: "Mente vazia, oficina do diabo". Se o inimigo, a gente fala isso daí para ele lá, se o inimigo te visitar e você tiver parado, ele faz estrago na sua vida. Mas se você estiver trabalhando, ele volta aborrecido, ele perde a viagem. Por quê? Porque você está com a mente blindada, você está com a mente em você está com a mente em uma coisa divina, que é o trabalho, que é digno. Então você está protegido. Então, a laborterapia é importante. Então, o trabalho, a disciplina, a espiritualidade, que é outro tripé, é importante para a gente trabalhar. Porque aí a gente começa a mostrar para a pessoa que, é um caminho importante para a pessoa, quando o acolhido sai da casa e vem para a sociedade, ele ter uma igreja para ele seguir, ele ter uma religião para ele seguir, porque a religião vai proporcionar para ele amizade saudável, porque a amizade dele, no vício, são amizades destrutivas, não são amizades saudáveis, são tudo amizade de vício. E se ele parar de usar essas amizades, já não servem mais para ele. É uma amizade que, não combina mais, não sintoniza mais, não tem mais afinidade. Aí a religião, a igreja, ele vai ter uma amizade saudável, do pessoal que está ali participando. Ele vai ter bons exemplos, bons conselhos, né. Ele vai ter os mandamentos de Jesus, porque Jesus veio na terra faz há 2000 anos, ele deixou todos os ensinamentos dele. E hoje, a maioria das instituições do planeta, elas vêm aos poucos, ela vem seguindo Jesus. Então você pode ver a escravidão que acontecia no decorrer desses séculos, vem terminando, muitos desses, o ECA mesmo, esse respeito pelo ser humano, tudo isso vem de Jesus. Então ele foi um professor, um mestre, um ser iluminado que veio e passou tudo isso. Na igreja eu aprendi tudo isso. E aí o que que acontece? A pessoa, esse tripé é importante para dar, o que a pessoa precisa lá dentro da instituição nossa. E todas elas têm, né, as metodologia deles, têm outras que funcionam também, não é só nós, e tem que ter essa programação, né, esse trabalho em cima do dependente químico. E para funcionar, para conseguir ter o sucesso. Então, nesse caso, eles encontram sim prazer, nas atividades que tem na casa. Na verdade são os prazeres, saudáveis, né, que vão então substituir os prazeres destrutivos, né. Pessoa que nunca trabalhou, depois que ele começar a trabalhar, ele sente você precisa ver como que é um remédio o trabalho. Ele tira a depressão da pessoa lá de dentro, ele ele é um remédio muito grande, o trabalho. Você fica, assim, admirado de ver, você fica surpreso. Como que ele muda a pessoa, como que ele age na pessoa. Às vezes a pessoa chega lá deprimida, tudo, ele começa a cuidar das plantas, ele vai para a horta, ele vai para a limpeza. Ele
coisas, daqui a pouco você vê ele cantando sozinho, ele subiando, você vê ele bem. O trabalho é um remedião, é um prazer enorme a pessoa trabalhar, é uma coisa do outro mundo, uma coisa divina eu falo, É trabalho. O verdade, trabalho é um remedião, para muitos males, viu. é verdade. E existe algum projeto de expansão da casa? A gente tem um projeto para fazer uma casa feminina, né. A gente tem um espaço, a gente já plantou os pés de frutas, né, as árvores de sombra, deixou espaço para fazer o prédio, né, onde eh vai amparar, né, que vai dar amparo ali para as meninas. Tem o local de estacionamento e da horta, tem tudo planejado, a gente só está esperando, assim, acontecer, ter uma ajuda, ou alguma hora vai aparecer alguma coisa que vai nos dar condições da gente montar essa casa, porque é muito caro, né, você fazer um prédio hoje, para pra, pra amparar 30 acolhidas, imagina para você, são vários alojamentos, cozinha, tem que ter sala de reunião, tem que ter vários banheiros, tem que ter biblioteca, tem que ter, então são é um não é barato que sai, né, sai caro. Então, mas a gente tem fé, a gente acredita que uma hora pode acontecer de dar certo e a gente conseguir fazer essa casa feminina. Casa feminina, assim, sem casa masculina, existe uma feminina. Então hoje, muitas famílias me procura para falou: "Você tem vaga aí na casa do caminho, pra mulher?" Eu falo: "Não, aqui é masculino". "Mas você sabe onde tem uma casa, de recuperação para feminina?" É muito difícil. Ribeirão, se tiver tem 20, 30 casa, masculina, e às vezes tem uma feminina, às vezes nem tem. Aí você vai, toda cidade tem uma casa de recuperação, é difícil a cidade que não tem. Mas hoje não tem a feminina, então são poucas. E hoje tem assim, tem essa escassez, né, de casas femininas. É importante ter a demanda é grande, tem hora que às vezes a família pede para ajudar. "Eu tô com uma, minha mãe está no vício e pede ajuda", filho pede ajuda para, "Ah, minha mãe está no vício, já aconteceu várias vezes. O que eu faço? Me ajuda", a gente orienta. Mas a gente não consegue assim, a gente só fica na orientação. Ele procurar outro local que tenha casa, a gente passa às vezes algumas casas, né, o endereço, o telefone, mas muitas, a maioria é caro, cobra um preço absurdo que o pobre não tem acesso, não tem, não é acessível, né, ao pobre, e é difícil. Então por isso que a gente tem a intenção de estar conseguindo essa casa feminina aí. Quem sabe um dia a gente consegue. Claro, Vamos ter claro que fé. sim, claro, se Deus É. quiser, com ajudas voluntárias Isso, também, né. Talvez muitos não sabiam disso, né, que existe esse projeto. Talvez tem pessoas que estão já investindo em alguma outra isso. instituição, de maneira voluntária, né, por talvez não saber que dentro da cidade aqui, dentro da nossa casa aqui, tem um projeto lindo aí em Isso. andamento, né. Então a gente aproveita aqui então e manda aí o recado, né, para quem quiser ajudar na construção dessa casa, seja com material, seja com valores, seja com mão de obra, né, e que possam então ajudar, né, ajudar, como o próprio senhor disse aqui, né, é caro, é muito caro, mas não é impossível. Pode ser difícil para um, 2 ou 3, mas não é Não é impossível impossível. se acontecer um Uma união, né. ajuntamento, uma união, É. né, e todos colaborarem, né, e vamos esperar que essa casa saia, né, cada 100 casa masculina, E uma feminina, se sair, vai ajudar muito. Muitas
muitas mulheres, muitas moças, muitas meninas, né, estão no vício e não consegue ter um acesso a um tratamento. É como se tivesse muitos doentes e não tivesse hospital. Então, o hospital teria longe, caro, e aí como que vai tratar? A pessoa fica à mercê do de ajuda, não sei, de um milagre, né, É porque não porque tem o não tratamento, não tem um não tratamento. tem. É E difícil para a família, viu, ter ver uma pessoa às vezes a pessoa, ela pede ajuda, né. Imagina um familiar pedindo ajuda e não ter como ajudar. Triste. e no caso da mulher, eu acredito que fica um pouco mais delicado a situação, porque às vezes já é mãe também, né, e às vezes ela não quer ser internada, porque tem a criança É, lá, ela quer estar perto da criança, é um pouco mais delicado, mas torna a dizer é, que não é impossível, não é né. impossível. E vamos esperar em Deus que essa casa aconteça, que essa Aconteça. casa se levante e seja, bênçãos, né, para muita gente aí. Fala que a hora que Deus coloca a mão, ela acontece. Sim, sim, Às vezes tem que ser no na hora de Deus, né, não é na hora que a gente quer. A gente sim. quer que já já esteja funcionando, mas a gente sabe que às vezes tem a hora certa, né, É, é uma hora vai verdade. acontecer. Bom, gente, estamos conversando aqui então com o senhor Dito, diretor da Casa do Caminho, que é uma casa de recuperação para dependentes químicos, onde ele nos nos orienta aqui, né, acerca de como está a casa atualmente, eh, e também ele passou pra gente que existe um projeto de uma casa feminina, né. Então, como esse canal é um canal voltado à orientação e direcionamentos, tá aqui alguém que tem contato direto com as pessoas que são dependentes químicas, né, e que tem essa preocupação, né, em recuperar o caráter dessas pessoas, recuperar a família dessas pessoas. Então ele está aqui conosco hoje, conversando um pouco, batendo esse papo aqui com a gente, nos ajudando também a entender, muitas questões relacionado a esse assunto, né, que são situações que a gente não tem acesso, mas que agora nós estamos tendo esse acesso, né, através de alguém que está lá dentro, que vive e convive, né, com esse não só com os dependentes, mas como o drama, com também o drama das famílias, né, dos familiares. Então, tivemos conversando aqui com o senhor Dito, né, na verdade Benedito, conhecido como Dito, diretor da Casa do Caminho da nossa cidade, cidade de Barrinha. E aí torno a chamar a atenção do comércio, da indústria, né, que puder nos ajudar, né, tá aqui, o senhor Dito está aqui, né, pronto para receber doações, ajuda, eh, seja ela qual for, né, porque é uma instituição carente, é uma instituição que anda, né, com ajudas voluntárias. Então, estamos aqui fazendo o nosso trabalho social, nosso trabalho, né, que é levar, o benefício, o bem comum, né, ao nosso próximo. E hoje falamos a respeito de dependência química. Senhor Dito, o senhor quer deixar as considerações finais? É, eu gostaria de falar, assim, que a Casa do Caminho é uma instituição, uma entidade beneficente, né, e ela ela assim, ela acolhe muitas pessoas de rua, em situação de rua, pessoas que não têm condições de pagar. Existe pessoas que vêm, que a gente pede para a família, às vezes a família tem posse, tem, assim, condições, a gente pede uma doação, ajuda para ver se a família ajuda, porque a gente vive de doação, né, a gente não tem, assim, não tem fins lucrativos.
para funcionar a instituição. Mas a pessoa não tendo renda, assim, não paga nada, uma instituição sem fins lucrativos. Então bene é uma instituição beneficente. Importante frisar isso daqui, destacar, né. Sim, E mas foi um prazer, assim, o teu convite para mim, fiquei contente, é uma maneira da gente é importante divulgar, porque a dependência química, a sociedade ela tem, assim, um carinho maior pela criança, pelo idoso, mas o dependente químico, ele tem a gente tem uma maior dificuldade para conseguir doação, verba. São pessoas que às vezes faz muito estrago aí na sociedade, né. Então, mas são pessoas que precisa ser ajudado. Então é importante esse trabalho, assim, da gente estar conscientizando, ver que é um trabalho sério, e a gente fica contente de poder, informar, né, de poder esclarecer. Isso é importante. E então por isso a gente agradece o teu convite. Muito obrigado, meu amigo André. que bom. A gente que agradece o senhor, né, por ter, recebido o nosso convite e estar aqui hoje para nos ajudar, né. E aí vamos salientar aqui, é uma casa que sobrevive de doações. Quem puder ajudar, por favor, vamos ajudar. Senhor dito, esteve com a gente então nessa entrevista gostosa aqui, no estúdio G. Geração Final. Pedimos para que compartilhem esse vídeo, né, para que ele possa se propagar, para que ele possa chegar no destino certo, né, para que ele possa ser visto e ouvido para pessoas que necessitam saber dessas coisas, certo? E aqui, mais uma vez, então, nós encerramos essa entrevista e até a próxima, se assim Deus nos permitir.